O céu estava encoberto por uma névoa espessa que parecia ter se materializado da própria sombra da noite. O ar estava pesado, denso como se respirasse através de um véu de veludo negro. O silêncio era estranho, não o silêncio do abandono, mas o silêncio de algo que observava. Eu estava sentado no chão de uma floresta que eu nunca deveria ter entrado, de costas para o céu, com os braços apoiados no colo e as mãos tremendo. As árvores ao meu redor pareciam mais altas do que deveriam ser, suas formas escuras se estendendo como colunas de obsidiana. O vento não soprava, mas um frio que não era do ar me envolvia, como se o próprio espaço estivesse respirando. A névoa não se movia, mas eu sentia que ela estava viva, observando-me com uma curiosidade que me arrepiava até os ossos. Era como se estivesse preso em um sonho que não era meu e nunca deveria ter vivido. Meu nome era Mateus, mas eu não lembrava de como cheguei até aqui. Não lembrava se tinha vindo sozinho ou se tinha sido arrastado por alguma força que não podia nomear. As memórias estavam fragmentadas, como quebrar uma vidraça e ver os pedaços espalhados por um chão de escuridão. Eu me lembro de um carro, de um acidente, de uma luz branca que se expandia como uma supernova no horizonte antes que tudo se apagasse. Depois, só o silêncio. O cheiro de terra molhada e de algo que não era terra, um cheiro que lembrava de um local onde os ossos se decompõem lentamente e as sombras ganham formas próprias. O coração batia forte em meus ouvidos, mas não era o som de um coração humano. Era como se o próprio universo estivesse batendo contra meus tímpanos, um ritmo que não fazia sentido e que me fazia esquecer do próprio tempo. Eu me forcei a levantar, mas os pés não se moviam como deveriam. As pernas pareciam feitas de chumbo, como se eu estivesse preso em um mundo onde a gravidade tinha outro propósito. Olhei para as mãos, estavam vazias, mas não totalmente. Uma marca negra, quase como uma cicatriz, estava surgindo lentamente no centro do meu punho direito, espalhando-se como tinta derramada em uma folha de papel branco. A marca pulsava com uma frequência que eu não podia ouvir, mas que sentia no sangue. Fui pego de surpresa quando uma sombra se moveu ao meu lado. Não era uma sombra de árvore ou de folha. Era uma sombra que não deveria existir, algo que parecia ter uma consciência própria, como se estivesse estudando-me. Tentei me mover, mas o corpo não respondeu. Meu cérebro gritava, mas o som não saía dos meus lábios. Fiquei imóvel, olhando para aquela sombra que se aproximava, mas não se aproximava de verdade. Estava ali, mas não estava ali. Era como se eu estivesse observando um espelho quebrado, refletindo uma versão de mim que não era minha. A névoa começou a se mover, não como um movimento natural, mas como uma onda de alguma coisa que estava se deslocando em direção a mim. Ela se condensou em formas que não eram formas humanas, mas que lembravam de criaturas que teriam existido antes do tempo e da matéria. As formas pareciam feitas de sombras, de escuridão densa que pulsava como um coração esquecido. Eu senti um frio que não era físico, mas que atravessava minha alma como se estivesse sendo mergulhada em um poço infinito. Um sussurro ecoou no ar, não do ar, mas de dentro do meu crânio uma voz que não era humana, mas que falava em minha língua, como se tivesse sido criada para mim. A voz dizia coisas que não faziam sentido, mas que pareciam ter um propósito terrível. Você está aqui porque precisava vir. Você não tem escolha. Você sempre soube disso. Meu corpo não reagiu, mas algo dentro de mim se esvaiu. O medo não era o que eu sentia, o medo era uma emoção que eu já havia deixado para trás. O que sentia era uma escuridão que não era minha, uma escuridão que me reconhecia e que me aceitava como parte de si mesma. A névoa se dissipou por um momento, revelando um lugar que não deveria existir. Não era a floresta que eu conhecia. Era um deserto de rochedos negros que se estendiam infinitamente, como se o próprio espaço tivesse sido moldado por uma mão que não era humana. O céu era uma esfera de escuridão, mas havia pontos de luz que piscavam como estrelas, mas não estrelas, eram pontos que pareciam ter consciência própria, olhando para mim com uma intensidade que não podia ser explicada. No centro do deserto havia uma estrutura que não era uma estrutura.
Era um edifício feito de algo que não era material e parecia feito de luz e sombra, de formas que se moviam como se estivessem vivas. A estrutura pulsava com uma frequência que eu não podia ouvir, mas que sentia no ar como se estivesse respirando comigo. Era como se aquilo estivesse me chamando, como se eu fosse parte de um plano que eu não entendia. As sombras que estavam ao meu redor se moviam, se unindo em formas que começavam a se assemelhar a criaturas que eu não conseguia nomear. Elas não tinham rostos, mas eu sentia que estavam me olhando diretamente. O sussurro da voz retornou, mais forte agora e carregado de uma urgência que não podia ser ignorada. Você é parte de nós agora. Não há como voltar. Você nasceu para isso. As palavras não me incomodavam. O que me incomodava era o fato de que eu não sabia o que significavam. Era como se eu estivesse em um estado de semi-sonho, onde a realidade não fazia sentido e onde a única certeza era que eu não estava mais sozinho. De repente, o céu acima do deserto se abriu como uma ferida, revelando um vazio que não era vazio, era uma abertura para outro lugar, um lugar que parecia estar além do tempo e do espaço. A luz que emanava daquela abertura não era branca, mas uma cor que não tinha nome, uma cor que fazia minha visão tremer como se eu estivesse olhando através de uma lente quebrada. A estrutura ao meu redor começou a se mover, como se estivesse se preparando para algo, e as sombras ao meu redor se uniram em uma única forma que começou a se aproximar de mim. Era alta, muito alta, e seu movimento era lento como se o tempo tivesse parado. A forma tinha uma silhueta que não era humana, mas que parecia ter uma estrutura similar à minha, 2 braços, 2 pernas, mas com uma curvatura que não era humana. A forma não tinha rosto, mas eu senti que ela me reconhecia como algo que ela já conhecia. O sussurro da voz ecoou novamente, mais alto agora, como se estivesse dentro de minha mente e não no ar. Você está pronto. O que você tem medo de enfrentar? As perguntas não me pertenciam, mas eu senti que precisava responder. Minha voz não saiu, mas algo dentro de mim respondeu. A resposta não era uma resposta, era uma certeza que não podia ser questionada. A estrutura ao meu redor começou a se dissolver, como se estivesse feita de areia, e a forma que se aproximava de mim começou a se fundir com a névoa que havia me envolvido antes. O deserto se dissolveu e o céu se fechou como se o próprio universo estivesse me engolindo. Eu não estava mais no mundo que conhecia, estava em um lugar que não tinha nome e que não era meu. O que eu sentia era uma mistura de horror e curiosidade, como se estivesse prestes a descobrir algo que não poderia suportar. O sussurro da voz disse algo que fez meu coração parar. Você é parte de nós agora. Não há como voltar. E então eu fechei os olhos e me deixei levar para o vazio que estava além de qualquer compreensão. O que veio depois não foi uma morte, foi uma transformação que não poderia ser descrita, mas que eu senti como se estivesse sendo desmembrado e recriado em um lugar que não tinha nome. O silêncio era absoluto agora, mas não era o silêncio do nada, era o silêncio de um lugar que não precisava de som para existir. Eu estava em uma sala que não era uma sala, era um vazio que parecia ter sido criado para me conter. As paredes não existiam, mas eu sentia que estava cercado por algo que não era matéria, algo que parecia ter um propósito que eu não entendia. O ar era denso, como se estivesse cheio de partículas que não eram partículas, mas que carregavam uma energia que eu não conseguia nomear. Eu olhei para as minhas mãos, mas elas não estavam mais ali. Em seu lugar, havia uma forma que não era minha, uma forma que parecia feita de luz e sombra, como se fosse uma projeção do que eu poderia ser. O sussurro da voz ecoou novamente, mas agora parecia estar vindo de dentro de mim. Você está pronto para enfrentar o que está dentro de você. As palavras eram um desafio, mas eu não tive escolha senão aceitá-las. A sala ao meu redor começou a se mover como se estivesse respirando comigo. E eu senti que algo dentro de mim estava se abrindo, algo que eu não queria ver, mas que eu sabia que precisava enfrentar. A luz que emanava da sala começou a se mover em padrões que pareciam ter um propósito, como se estivesse desenrolando um mapa que eu não entendia. Eu vi formas que não eram formas, eram imagens que pareciam estar dentro de mim, como se eu tivesse vivido milhares de vidas antes de nascer.
Havia memórias que não eram minhas, mas que pareciam estar conectadas ao meu eu atual. Eu vi um mundo que não conhecia, um mundo onde os seres humanos eram apenas uma das formas de vida, e onde outras formas de vida existiam como partes de um todo maior. A luz revelou uma imagem de algo que parecia ser um ser que não tinha forma fixa, algo que era feito de luz e sombra, de emoções e pensamentos que não eram meus. Era como se eu estivesse olhando para um espelho que refletia algo que não era eu. O sussurro da voz disse algo que me fez sentir um medo que não tinha nome. Você é parte de nós agora, não há como voltar. As palavras ecoaram em minha mente como um eco que não poderia ser ignorado. Eu senti que estava prestes a ser destruído e recriado, como se eu fosse uma parte de um plano que não entendia. O ambiente ao meu redor começou a se transformar, como se estivesse se preparando para algo que eu não poderia compreender. As paredes que não existiam começaram a se mover como se estivessem vivas, e a luz que emanava da sala se tornou mais densa, como se estivesse se transformando em algo que não era luz. Eu vi formas que não eram formas, eram criaturas que pareciam ter nascido do próprio vácuo do universo. Elas não tinham rostos, mas eu senti que estavam me observando diretamente, como se estivessem estudando cada parte de mim para ver se eu era digno de existir. O sussurro da voz ecoou novamente, mais alto agora, como se estivesse dentro de minha mente e não no ar. Você é parte de nós agora. Não há como voltar. As palavras pareciam ter um peso que eu não conseguia suportar, mas eu sabia que não tinha escolha senão aceitá-las. A sala ao meu redor começou a se dissolver e eu senti que estava sendo puxado para algo que não tinha nome e algo que estava além do tempo e do espaço, algo que eu nunca tinha imaginado poder existir. O que veio depois não foi uma morte, foi uma transformação que não poderia ser descrita. Eu não estava mais no mundo que conhecia, mas eu não estava morto. Eu estava em um lugar que não tinha nome e que não era meu, e eu sabia que não poderia voltar para onde eu tinha vindo. O sussurro da voz ecoou novamente, mas agora parecia estar me despedindo. Você é parte de nós agora, não há como voltar. E então eu fechei os olhos e me deixei levar para o vazio que estava além de qualquer compreensão. O que veio depois não era uma morte, era uma transformação que não poderia ser descrita, mas que eu senti como se estivesse sendo desmembrado e recriado em um lugar que não tinha nome. E assim eu fiquei para sempre parte de algo que não podia ser compreendido, mas que eu senti como se fosse o meu destino.